amigos da JPTV e do portal JP News. Já estamos iniciando mais uma edição do nosso programa Estúdio Aberto, aqui pela Rádio Progresso de Montenegro. Também ele é gravado pela JPTV. No programa de hoje a gente vai trazer algumas informações do Jornal Progresso e do JP News. Olha só, Jornal Progresso, já está circulando a nova edição do Jornal Progresso. São 5.000 exemplares distribuídos em 10 municípios aqui da região do Vale do Rio Caí. 10 municípios que recebem o nosso jornal completamente gratuito, né? O processo mais moderno que existe hoje, que é a distribuição gratuita dos periódicos. Já está chegando aqui também a Clarice Almeida. No programa de hoje a gente vai destacar algumas das principais manchetes. A principal manchete do Progresso diz assim: no Outubro Rosa, uma boa notícia para as mulheres. E foi uma boa notícia mesmo, né, Clarice? Tudo bem? Isso mesmo. Bom dia, Adriano. Olá a todos que nos acompanham. Outubro é um mês marcado, né, por diversas ações, diversas atividades de conscientização sobre a importância dos cuidados que a mulher deve ter com a sua saúde, e em especial no que diz respeito, né, à prevenção ao câncer de mama. Mas como prevenir se nem sempre os recursos estão disponíveis para isso, né? Recursos como aparelhos, né, os mamógrafos, enfim, os equipamentos que precisam ser utilizados para que haja a identificação de algum tumor, de algum nódulo, né? E a boa notícia é que Montenegro, então, a Prefeitura e a Câmara de Vereadores estão unindo forças para ficar com o equipamento, um mamógrafo que foi comprado durante o governo Paulo Azeredo, mas que ao chegar aqui na cidade, né, ao ser enviado para o município, acabou se identificando uma problemática envolvendo questões de onde colocar esse aparelho, né, quem seria responsável pelo manuseio dele, enfim. Então houve uma conversação entre o Executivo e o Hospital Montenegro, mas as despesas envolvendo toda essa implementação do aparelho estava gerando uma divergência, né, de opiniões ali, não se estava chegando a um consenso. Então a Câmara de Vereadores resolveu interferir, né, e agora então estão querendo ficar com o aparelho aqui, né, disponibilizar esse aparelho para que as mulheres de Montenegro possam fazer seus exames, né. E realmente essa é uma doença que acomete um grande número de mulheres. A gente tem a oportunidade de acompanhar com frequência, né, as caminhadas que são promovidas aqui, principalmente pelo grupo Amigas do Peito, né, um grupo de mulheres que se reúne mensalmente ali no Espaço Vida Unimed para falar sobre questões de saúde, né, questões preventivas. E muitas delas, né, acredito que a gente pode dizer que 98% dessas mulheres que fazem parte do grupo Amigas do Peito são mulheres que já sofreram, né, com o câncer de mama ou que sofrem atualmente, mas que encontram forças para batalhar, né, porque a identificação precoce da doença é o primeiro passo, né, que se deve ter rumo ao sucesso, né? É expressivo o número de mulheres que, quando identificaram o problema precocemente, conseguiram tratar, né, e se curar. Então, por isso a importância do mamógrafo, né? Porque após passar por aquela consulta normal, rotineira com o seu médico, né, as mulheres então são aconselhadas a fazer a mamografia. Só que muitas vezes acabam tendo que esperar um longo período devido à fila, né? Sempre existe um número elevado de pessoas aguardando por esse exame. Então, essas mulheres terão a vida facilitada caso esse equipamento fique, né, como se espera aqui no município. Muito bem, Clarice, vamos falar um pouquinho mais. A gente já tratou disso na semana passada, mas agora está sendo destacado pelo Jornal Progresso, um grande ênfase, né? Um grupo de voluntários aqui de Montenegro procura pessoas surdas que morem na região. Então, o levantamento do IBGE, existem 100, só em Montenegro 100, no entanto, apenas 50 foram localizadas. Né? Isso. Essa procura ela é bastante complicada, Adriano, porque conforme o Tavares, que foi a nossa fonte usada nessa matéria, né, esse trabalho ele é muito delicado, ele exige um esforço grande desses voluntários que se propõem, né, a procurar por esses deficientes auditivos. Ele é realizado de porta em porta. As pessoas são abordadas, né, vai lá, bate na porta, pergunta para o morador se existe alguém naquela residência com um problema de audição, ou se eles conhecem alguém, se tem alguém da família com esse problema, né? E quando identificado, então esse cidadão é convidado para fazer parte desse grupo, né? Onde é ensinado a linguagem de Libras, né? A linguagem dos sinais.
Inicialmente esse trabalho começa a ser feito na casa do deficiente auditivo, né? Até pelo ambiente, né? Por ele estar ali inserido. Então ele aprende coisas relacionadas ao seu dia a dia. Mas também existe a possibilidade de que ele se reúna com os demais deficientes para uma troca de experiência, né? E é isso que vem acontecendo então. Só que, como a gente sabe, né, Montenegro é uma cidade relativamente grande, né, para que um grupo de cerca de 12 pessoas consiga fazer todo esse levantamento, né, de onde estão os outros surdos. E também porque esse trabalho ele não é realizado especificamente, exclusivamente aqui para Montenegro, né? Ele chega a outras cidades aqui da região do Vale do Caí. Então se torna ainda mais difícil conseguir reunir todas as pessoas que talvez tenham necessidade de receber essa acolhida, né, essa atenção especial que está sendo dada por esse grupo de voluntários. Então quem nos assiste, quem nos ouve pela RPM, quem nos vê pela JPTV ou que está lendo a nossa matéria, né, no Jornal Progresso dessa sexta-feira, tem essa possibilidade de ajudar, né, a quem precisa, o deficiente auditivo que precisa, né, aprender a linguagem de Libras para melhor se relacionar com a sociedade, e também o grupo que quer fazer essa ação caridosa, né. Então, se você conhece alguém, indique, né, o Tavares, ele faz parte de uma igreja, né, que desenvolve esse trabalho. Então a igreja fica localizada lá no bairro São Pedro, a igreja dos Testemunhas de Jeová. Então quem souber de alguém que tem essa necessidade, é só procurar ele, né, e o pessoal lá da igreja, que eles estão de braços abertos para receber novos companheiros. Realmente essa reportagem pode ajudar a localizar novas pessoas com essa deficiência. Com certeza, e de acordo com ele, né, é notório o resultado positivo que esse contato, né, do deficiente auditivo com outras pessoas, né, os benefícios que isso traz para a vida dele, né. Algumas pessoas, inclusive, nem saíam de casa antes de aprender a linguagem dos sinais e se isolavam, né, e hoje em dia não, se sentem mais seguras, né, para ir para a rua, para tentar a comunicação com outras pessoas. Então é um trabalho bem legal mesmo que está sendo feito. Legal, reportagem do Jornal Progresso, página 5. Márcio Miller diz que os arroios são um grande problema em Montenegro, Clarice. Isso mesmo, Adriano. Mais uma vez a gente traz a nossa nova série de reportagens, né, falando sobre problemas polêmicos aqui na cidade que poderiam ter sido foco de CPI, né? Então, nessa primeira etapa, a gente aborda a questão das macrodrenagens, né, dos arroios Montenegro e São Miguel, e também as casas do PSH do Bela Vista 2. E o vereador Márcio Miller, então, falou, né, sobre essa questão dos arroios, que segundo ele não são apenas esses 2 arroios que merecem uma atenção especial, né? Todos os arroios da cidade, porque em períodos como o que a gente está enfrentando agora, né, de bastante chuva, de alagamentos pela cidade, se faz muito necessária a desobstrução desses canais, né, para que deem o escoamento correto da água. E em muitos casos a gente vê que não é isso que acontece, né? A sujeira, né, acaba bloqueando o fluxo da água, que aí invade as ruas e as casas de muitos moradores. E a gente já está trabalhando também na opinião da vereadora Rose Almeida, que será a próxima a ser trazida na próxima edição, né, na edição do dia 16 do Jornal Progresso. E a vereadora Rose também chama atenção para a questão dos arroios. Ela acredita que é necessário que haja uma manutenção constante do desassoreamento desses arroios, né? Porque isso diminuiria bastante os problemas de alagamentos causados aqui em Montenegro. Certo, Clarice, mais notícias aqui que a gente traz do nosso programa Estúdio Aberto, um programa, logicamente, de notícias. A gente badala as principais notícias que são destaques aqui no portal JP News e outros sites, também no Jornal Progresso. Temos uma cobertura completa já nessa manhã de sexta-feira, com muita chuva, das cheias, novas cheias, né, Clarice? Isso mesmo, Adriano. Mais uma vez, né, um período curto aí de tempo. O rio parece que vai sair da sua caixa, né, como dizem. A previsão é de que isso aconteça ainda hoje à tarde aqui em Montenegro, sendo que em São Sebastião do Caí a enchente já chegou, né? As pessoas já estão sendo retiradas de suas casas, a cidade tem várias ruas já cobertas pela água, né?
Então a situação se complica. Aqui em Montenegro a Secretaria de Habitação está montando uma força-tarefa, né? Estão levando roupas, cobertores, lonas para começar a organizar o ginásio Azulão lá no Parque Centenário. Conforme o secretário de Habitação, essas lonas já vão começar a ser usadas, né, para fazer as barracas, as divisões, para que as pessoas possam se abrigar lá. Parece que agora, no finalzinho da manhã, algumas pessoas já estão chegando no Parque Centenário. Eu entrei em contato com o secretário por volta de 8h30, 8:50 da manhã, ainda não se tinha informação, ainda não se tinha o contato de nenhuma pessoa que estivesse necessitando de sair de casa para ir para o parque. Mas a prefeitura já estava de sobreaviso, né? E pela última informação que a gente teve agora, por volta de 11h40 da manhã, parece que algumas famílias já estão sendo conduzidas para o Parque Centenário. A gente vai estar apurando essa informação para ver quantas pessoas se fazem presentes lá no ginásio Azulão. E quem estiver nos ouvindo, nos assistindo e precisa sair de casa, que está vendo que a água está chegando, é só entrar em contato, então, com a Secretaria Municipal de Habitação, que eles providenciarão a retirada dessas famílias, né, e de alguns objetos que seja necessário levar lá para o parque. Nós disponibilizamos os telefones de contato no site, né, então o pessoal pode entrar em contato e se prevenir, né, porque pelo que a gente está vendo aí, a previsão é de chuva até amanhã, pelo menos, né, na semana que vem vai dar uma trégua ali por terça-feira, mas deve voltar a chover, então é bom estar de sobreaviso, né. Interessante nessas reportagens que a gente fez agora para o JP News, né, sobre as cheias, é que o pessoal de Montenegro se baseia na medição da TANAC, né, enquanto que São Sebastião do Caí se baseia na medição que é feita em Bom Princípio, em Caxias. O pessoal está se baseando no que está acontecendo, né, e tem um pouco temeroso isso, porque tem que pensar lá na frente, porque a água vem lá de cima, né, Clarice? Exatamente, né? Aquela questão. Pode até ser que a chuva diminua aqui, mas Exatamente. se continuar chovendo na serra, a água continuar descendo, né? Então, o ideal é a gente observar como é que está o comportamento nas cidades vizinhas aqui, Caí é um bom exemplo disso, para ter uma noção de como chegará até aqui a nossa cidade, né? E a precaução nesse caso é fundamental. Bom, Clarice, agora a gente vai para uma notícia do eleição do Conselho Tutelar. A comissão organizadora das eleições do Conselho Tutelar vai fazer um levantamento e deverá divulgar em 30 dias se houve algum tipo de fraude ou boca de urna nesse pleito que aconteceu no último domingo. O fato é que muitos candidatos que não foram eleitos estão tentando reverter e até uma possibilidade de anulação do pleito, né? Isso mesmo, Adriano. A informação que a gente teve, né, através da comissão eleitoral do Conselho Tutelar, é de que houve boca de urna e houve o transporte irregular, né? Determinados candidatos levaram seus eleitores, né, com veículos até o local da votação e isso não é permitido. Então, está sendo realizado uma ação administrativa, né, está sendo feito um levantamento da comissão eleitoral juntamente com o Ministério Público para analisar essa situação, né, para apurar mais detalhes sobre isso, ouvir testemunhas e daqui a 30 dias, então, a gente saberá o que vai acontecer, né, a partir da identificação desses fatos. Outra informação que a gente tem também é de que um grupo de candidatos estão movendo uma outra ação paralela que deverá ser entregue na tarde de hoje à comissão para que a mesma dê o encaminhamento necessário. É um trabalho semelhante ao que já está sendo feito, né? Mas se soma ao que a comissão deu início no dia de ontem. Então, no início da tarde de hoje a gente vai estar buscando mais informações. Esse grupo de conselheiros de aproximadamente 4 ou 5 pessoas se reuniu na tarde de ontem, inclusive com a presença de um advogado. Também estavam ouvindo testemunhas que viram, né, esse fato. Inclusive há um relato também de que algumas pessoas estavam votando sem documento de identificação e parece que isso não é permitido, que além do título a pessoa tem que apresentar a identidade para comprovar que é ela mesma a portadora do título, né? Então esses e outros pontos serão apontados, né,
nessa ação que está sendo movida e que deve ser entregue à Comissão Eleitoral ainda na tarde de hoje. Mais detalhes hoje à tarde no nosso portal JP News. Nossa senhora, esse assunto vai render muito ainda, né? Porque pode, inclusive, haver uma alteração, se for confirmado mesmo a boca de urna e o transporte regular de eleitores, uma alteração no quadro dos 5 conselheiros eleitos. Né? Exatamente. Clarice, vamos para o esporte agora. Grupo de ciclismo Pedal na Estrada completa a prova de 200 quilômetros em Teutônia. O destaque aqui da manchete esportiva do Jornal Progresso. Também tivemos jogo da seleção, melhor dizendo, contra o Chile ontem. O Brasil perdeu e hoje a seleção olímpica entra em campo. Clarice. O Brasil começou muito mal, né? E ainda acabou tendo que aguentar a zoação da torcida do adversário, né? Com músicas, com piadinhas, enfim, mas fez por merecer, digamos assim, né? Não cumpriu o seu papel. É uma seleção tida como favorita, né? Que coloca medo, que tem o peso, né? A camisa da seleção brasileira tem um peso muito grande por todas as conquistas que já teve até hoje, apesar de nos últimos anos não vindo um sucesso tão grande assim, mas sempre que se trata de Brasil, né, a gente ouve o comentário de que a seleção sempre na maioria das vezes, é a favorita, né? Mas infelizmente não foi isso que aconteceu, foi lá e não fez bonito. Legal, Clarice. Olha só, o portal JP News traz uma foto de um dos seus vídeo repórteres, né? Aqui, de um acidente que não foi acidente na primeira ponte de São Sebastião do Caí. Foi uma saída de pista, na verdade, né, Adriano? Talvez ocorrido em função da própria água, né, que se acumula devido à chuva. Esse fato ocorreu na tarde de quarta-feira, né, em São Sebastião do Caí. Né? Quarta-feira. Não houve interferência policial, não houve necessidade, né? De acordo com a polícia, a retirada do caminhão é de responsabilidade do condutor, né? Já que não teve mais gente envolvida, né? Foi apenas a derrapagem mesmo, né? A saída de pista. Então a polícia não interferiu nesse caso e tudo acabou bem, né? Ninguém se feriu. Certo, Clarice. Sonora Brasil Sesc leva o espetáculo Violas em Concerto a Montenegro. O projeto Sonora Brasil Sesc leva a Montenegro mais um grande espetáculo no mês de outubro. Os músicos Fernando Deg, do Paraná, e Marcos Ferrer, do Rio de Janeiro, apresentam Violas em Concerto. Será hoje, dia 9, às 8 da noite, no Teatro Terezinha Petri Cardona. Os ingressos são gratuitos, mediante retirada de senhas no Sesc, aqui em Montenegro. E o Sesc tem realizado grandes eventos aí. No último final de semana realizou o Dia dos Comerciários e agora mais esse evento cultural, né? Isso mesmo, o Sesc e a Fundarte sempre dando opções de lazer, de entretenimento para a comunidade. Isso é uma ótima pedida para hoje, né? Uma sexta-feira chuvosa, não tem muito o que fazer. É uma ótima oportunidade para conferir a boa música, né? E valorizar o trabalho que vem sendo desenvolvido aqui na comunidade por entidades como o Sesc e a Fundarte. Muito bem, olha só, a Escola Delfina Dias Ferraz já inaugurou o seu laboratório de informática para alunos e professores, e a coordenadora de educação da segunda CRE, a Lenise Jurgen, inclusive é aqui de Montenegro, né? Ela destacou esse trabalho que está sendo feito pelo João Moreira, né, que é ex-secretário municipal de educação, agora é o diretor da Escola Delfina Dias Ferraz, e uma das suas primeiras atitudes aí como diretor da escola foi colocar em prática esse projeto que já inaugurou a sala, e parece que são 10 computadores em benefício da comunidade escolar, toda a comunidade escolar, né? Com certeza é uma ótima novidade para a escola, mas no avanço que se está hoje, né, na área da informática, na área da tecnologia, é tardio que esse laboratório de informática seja inaugurado hoje, né? Estamos em 2015. Há pelo menos 15 anos as escolas já começaram a trabalhar com seus laboratórios, né? Utilizar os laboratórios como ferramentas importantes no desenvolvimento da aprendizagem, né? E, no entanto, a gente ainda nota várias escolas com déficit de computadores, com inexistência de laboratórios, né? Ou com sistemas precários. Então, a educação no Brasil ainda é uma coisa muito precária hoje em dia. Não deveria ser assim, porque se a gente quer um país melhor, com mais qualidade, com mais desenvolvimento,
o primeiro passo, o passo fundamental é oferecer uma boa educação de base para as crianças, né? São eles o futuro da nação, então é fundamental, indispensável que eles tenham um conhecimento sobre tudo, né? E a informática está aí para isso, né? Para auxiliar nesse desenvolvimento. Então, que bom que esses computadores chegaram até a escola, que a escola vai poder contar com mais essa ferramenta para avançar na educação desses pequenos. E adultos também, né? Porque... Adultos, claro. Inclusive, a Helenise destacou, né, que a escola estava bastante atrasada nesse processo de informatização. Clarice, uma notícia da economia nacional: inadimplência chega a quase 40% da população adulta do país. Segundo o levantamento da CNDL, 57 milhões de pessoas tinham o nome no cadastro de devedores até o mês de setembro. É um número bastante alto, né? E um número que se agrava em épocas de crise, porque tudo sobe, né? A inflação sobe, os alimentos sobem, a conta de luz, a conta de água, em alguns casos, em algumas cidades, né? Então, as pessoas acabam tendo que desembolsar mais para honrar esse tipo de compromisso, que é fundamental, né? Ninguém fica sem água, ninguém fica sem luz, as pessoas precisam comer, até o pão fica mais caro, né? Em épocas de crise, com a alta do dólar, o trigo que é importado sobe, o pãozinho francês sobe, né? Tudo sobe. E então, às vezes, a pessoa acaba tendo que deixar uma parcela de um, sei lá, de um sapato novo, de um móvel que comprou para sua residência, acabam deixando isso de lado, né, para continuar se alimentando, para continuar tendo o fornecimento de água, de energia, de água e de energia, e aí acaba complicando, né, acaba se somando à lista de inadimplentes, né. Mas em muitos casos essas pessoas querem sair o mais rápido possível desse cadastro, né? E assim que a situação melhora, elas acabam indo lá e parcelando a dívida, né? Encontrando soluções para tirar seu nome da chamada lista negra, né? Para muitos é lista negra. E um dos grandes vilões desse endividamento são os cartões de crédito, né? Exatamente. E até pela questão do pagamento do valor mínimo, né? Às vezes a pessoa está apertada, aí não consegue pagar a fatura de forma integral, vai lá e paga uma taxa. Aí no próximo mês, aquilo cobra um juro que é bastante elevado, e aquilo vai virando uma bola de neve, né? A pessoa vai pagando só os juros e a dívida, na real, vai ficando para trás, né? Vai ficando acumulada. Então, é bom ter bastante cuidado com o cartão de crédito, né? Usar só se realmente for muito necessário, porque ele é uma porta de entrada para a inadimplência. Até pela facilidade que é o cartão de crédito. Exatamente. Às vezes, não tem dinheiro no bolso, mas tem um cartão. Estou apertado hoje, vou comprar porque eu só vou pagar daqui a 30 dias. Mas ali a 30 dias vai ter que pagar, né? Então, não adianta. Tá certo. Olha só, o presidente da Câmara dos Deputados, o Eduardo Cunha, tenta usar o impeachment como estratégia de proteção. Já foi protocolado o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. O presidente da Câmara se recusa a falar sobre contas na Suíça e não retorna ligações dos jornais que tentam entrevistá-lo, né? Já foi confirmado que ele tem muito dinheiro, ou pelo menos tinha muito dinheiro em contas bancárias da Suíça, ele nega isso, e agora as especulações políticas estão dizendo que ele vai usar a abertura do processo de impeachment para criar uma nuvem de fumaça sobre esse assunto, que prejudica ele mesmo. São tantos escândalos, né, um em cima do outro, que é difícil até a gente separar uma coisa da outra, né? Mas realmente essa artimanha de tentar tapar o seu erro, mostrando o erro do outro, né, é bem comum. É lamentável a situação da política nacional no Brasil. É verdade. Lembrando que agora, dia 12 de outubro, é o Dia da Criança e temos uma matéria muito bacana. Já falamos sobre isso ontem, mas eu destaco mais uma vez, né, Clarice, essa matéria que a gente fez aí junto à escola Pingo de Gente, né? Não, Gente Miúda, melhor dizendo, né? Sobre a importância aí de alguns aspectos e que a própria escola está desenvolvendo para o desenvolvimento das crianças, né? Isso mesmo, eles querem preservar a infância, né? Eles estão estimulando as crianças para que continuem praticando aquelas brincadeiras lá da nossa época, né? Sim. De pular corda, pique-esconde, pega-pega, né? E as crianças, a gente sente que elas realmente gostam disso, né? São crianças de 2, 3, 4, 5 anos, né?
a escola recebe os pequenos, né? Então é nessa fase que se ensina mesmo a brincar. De um lado a gente vê crianças que muitas vezes ficam em casa ou em outras creches que já desde 2, 3 aninhos estão com o aparelho celular na mão, estão com tablet, com DVD portátil, né? A tecnologia pesando bastante na hora da brincadeira. Aí, de outro lado, a gente observa crianças como essas lá da creche Gente Miúda, que gostam de brincar com a terra. Eu presenciei uma cena muito legal da criançada brincando na areia, usando baldinhos, bem do estilo que a gente fazia antigamente mesmo. E é muito legal. Eu até comentei com as professoras, tá, mas aí eles têm que sair daqui e tomar banho, porque a areia era geral, assim, por todo o corpo. Mas isso é muito legal, né? Porque faz bem para a saúde, faz bem, conforme os especialistas, né? Não estou falando sem uma pesquisa prévia, esse contato todo com outros seres, né? Com outras crianças e também com a natureza, com a areia, com o ar puro, né? Isso faz muito bem para a saúde e para o desenvolvimento desses pequenos. Então, a escola, nesse mês de outubro, né, está estimulando tudo isso. E a questão da dança, do canto, né, eles estão tendo atividades no pátio voltadas à música, ao teatro, né? Então, eles dançam, eles cantam, eles pulam, é bem legal. E esse é o exemplo, então, que a escola deixa no mês da criança, né? Para que se preservem a infância, se preservem as brincadeiras, os valores, né, que a infância nos dá. Legal, Clarice, nós ficamos por aqui com o Estúdio Aberto. Obrigado pela participação. Eu que agradeço, um ótimo final de semana a quem nos acompanha pela RPM e uma boa semana para quem vai nos ver, né, a partir de segunda-feira na JPTV. Até mais. Como hoje é segunda-feira, melhor, como hoje é sexta, a gente volta na segunda-feira. Até mais.